Aqui é o datasheet, né, do 877, que a gente tem algumas informações, ó. Tá falando aqui que o 877, ele tem 35 instruções, né? Aí o clock máximo dele é 20 MHz, ele tem 8 kilobytes, na verdade ele chama de call word, é porque a memória de programa, cada endereço, ele tem um tamanho de 14 bits, não é um byte, né? Porque nesse caso aqui, eu falei sobre isso na aula passada, né? Isso vai depender da família que você estiver trabalhando. A família 16F, todas as 35 instruções, cada uma delas é uma sequência de 14 bits. Memória de dados, memória RAM, né, a SRAM, aqui a gente tem 368 e 256. Muito pouco, né, perto dos níveis computacionais que a gente trabalha em computador de uso geral, né, e realmente é muito pouco. Mas hoje a gente já sofreu algumas evoluções significativas aí de chips, principalmente de 32 bits, né? Aqui a gente está falando de um chip pouco poderoso, né, para fazer tarefas básicas, né, que ele chama lá de mid-range, lá, a linha de entrada, né, ou aquele baseline ou mid-range, e esse chip aqui está classificado. Aqui tem algumas informações, ó, timer 0, ele tem um timer de 8 bits, ele tem o timer 1 de 16 bits. Timer, gente, é um contador, ele conta, né? É um contador que realiza contagem, ele conta de 0 a um valor máximo. Nesse caso aqui, ó, 16 bits, ele vai contar até 65.535. O de 8 bits, ele vai contar até 255, de 0 a 255. Ele tem um timer 2, que também é de 8 bits. Aí ele tem módulos PWM, tem comparador, modos de captura de sinal, ele tem comunicação, enfim, beleza. O que eu queria mostrar é o seguinte, ó, aqui a gente tem os encapsulamentos, né, do chip, aqui a gente tem um resumo de recursos que ele tem, ó, frequência de operação, só que é uma subfamília, né, é o 873, o 874, o 876 e o 877. O que a gente vai utilizar mais aqui é o 877. Então, ele está falando aí de tipos de reset, ele pode resetar por nível baixo de tensão, ele pode causar um reset no momento que ele está ligando, ele pode resetar em função do watchdog timer, né, que é o cão de guarda. Memória flash, ó, esses dois tem 4, esses dois tem 8, né, kiloword. Memória de dados, então ele tem um comparativo aqui dos recursos que cada um tem, ó, todos trabalham com 35 instruções. Aqui, ó, é um diagrama simplificado aí dos recursos. Aqui mostra os módulos, ó, os timers, 3 timers, conversor digital analógico de 10 bits, você pode configurar para 8 ou 10. 10 bits é a resolução do conversor. Quanto maior a resolução, melhor. Menor o degrau de tensão. Se eu tenho uma faixa de 0 a 5, e eu tenho um conversor digital analógico de 8 bits, eu vou pegar 5 e dividir por 256. Aí eu vou conseguir perceber uma variação de 19,5 milivolts. Se eu aumentar essa resolução para 10 bits, eu vou pegar 5 e dividir por 1024. Agora eu estou conseguindo perceber uma variação de 4,88, arredondando 5 milivolts. E se eu tiver uma variação de 1 milivolt com uma resolução de 10 bits, eu não consigo perceber essa variação. Eu não tenho essa precisão de leitura. Aí eu teria que trabalhar com uma resolução maior. Então, o que é mais comum aí nessa linha de microcontroladores básicos de 8 bits é 10 bits de resolução, né? Agora, se você for para a linha de 16 e 32 bits de processador, né, com barramento de dados de 16 e 32, aí normalmente os conversores digital analógicos, eles trabalham com 12 ou 16 bits, aí melhora muito aí a resolução. Então a gente tem aí os recursos, memória EPROM para salvar informação, né, de salvar dados no momento que eu desligo o microcontrolador, os módulos de PWM, comunicação serial, comparador.
Aqui eu tenho as portas, os buffers das portas, para eu escrever e ler, né? Escrever informação e ler informação nas portas digitais. Ele tem aqui memória flash, memória RAM, um contador de programa. No PIC existe um registro chamado PC, ou PCL. Esse PC, ele é um contador de programas, ele guarda o endereço, né, como se fosse um ponteiro, ele aponta para o endereço em que eu vou executar a instrução. Né? Então, a programação aqui, ela é linear, eu executo linha por linha, eu tenho um programa lá de 10 mil linhas, eu vou executar linha por linha. É claro, nesse meio desse programa vai ter desvios, né, desvios com chamada de subrotina, entre outras coisas. Mas a forma de execução, né, de execução das instruções é linear, é linha por linha. Então, a cada linha eu estou indicando, né, qual instrução eu vou executar. Quem faz isso? Contador de programas. A gente tem esse stack level. Isso aqui, ó, é uma pilha. Quanto mais sofisticado o microcontrolador, maior o tamanho dessa pilha. O que é essa pilha? Essa pilha guarda endereço. Quando eu estou executando um programa e de repente eu chamo uma subrotina, eu estou executando, eu estou lá na linha 300. Aí eu vou passar para a linha 301. Só que aí eu chamei uma subrotina, eu direcionei meu programa para a linha 1010. Né? Eu estou usando o número decimal para ficar mais fácil, que normalmente esses números são hexadecimal. Aí, da linha 300, você foi lá para a linha 1010, para executar uma outra parte do programa. Aí, nessa pilha aqui, ó, é gravado, né, o endereço de memória da próxima linha, que é 301. Se lá dentro da rotina 1010, eu executo 1010, 1011, 1012, 1015. Chegou na 1015, se eu for direcionado lá para a linha 3000, eu vou guardar no próximo endereço aqui, ó, a linha 1016. Para que depois eu consiga ir voltando, para que depois eu consiga ir rastreando aonde eu vim. Então, aqui eu tenho 8 níveis, eu posso ir pulando de uma parte para outra sem voltar para a origem 8 vezes. Né? Tem chip que tem muito mais, um nível de pilha maior, né? Então, isso aqui é uma coisa que, às vezes, em Assembler usa, em programações mais sofisticadas, quando a gente está trabalhando com Assembler, a gente usa. Mas, enfim, a gente tem a unidade lógica aritmética, ó, é um dos elementos principais, e o que a gente vai perceber é que o registrador W, ele é o registrador principal. Veja que lá na área de memória, a gente chamou de registro de função específica, os registradores que configuram o hardware. A gente tem os registros de uso geral, que são as memórias, onde a gente vai guardar dados, informações. E a gente tem um registro especial chamado W. Ele está dentro do processador. Esse W, que vem de work, tudo que a gente vai fazer, ou quase tudo, tem que passar por ele. A gente vai ver isso nas instruções. Então, ele é um registro muito especial. Se eu quero somar 2 números, eu tenho que carregar um número para o W, para somar com outro número. Se eu quero fazer uma movimentação para a memória, eu tenho que primeiro movimentar um número, vamos supor, um número literal, para W, para depois movimentar para a área de memória. Então, assim, no baixo nível, a gente tem um trabalho bem maior para fazer coisas mais simples, porque a gente está lidando diretamente com hardware. Né? E aí a gente tem noção de como funciona essa sequência aqui no baixo nível. Aí outra coisa que eu queria mostrar, né? Na verdade, era o que eu queria mostrar, é aquela área de memória. Lá eu tinha colocado uma memória RAM. Aqui, ó, ele faz uma simplificação, né? Falando aqui como que é dividido aqui em a área de memória. Ela é dividida em bancos, a gente tem 4 bancos, o banco 0 até o banco 3. Esses 2 bits aqui, ó, são bits do registro chamado status. Se eu alterar esses 2 bits do registro status, eu vou selecionar o banco que eu quero, se é o banco 0, 1, 2 ou 3. Então, se eu escrever 00 nesse bit, eu estou selecionando o banco 0. E aí, aqui, ó, a gente tem um mapeamento. Podia até
reduzir aqui um pouco, né, para a gente ter uma visibilidade maior. Mas é que as letras ficam muito pequenas, né? Aqui, ó, tem os 4 bancos. Nesse caso aqui, ó, do PIC 877. Veja aqui, isso aqui é minha memória RAM, minha memória SRAM, é onde eu vou guardar dados. Só que além de dados, eu tenho esses nomes aqui, ó, são registros. Cada registro desse tem 8 bits. Aqui, ó, o TMR0 é um registro do timer 0. Ele tem 8 bits. O PCL é um contador de programa. Ele tem 8 bits. Tá vendo? Eu comecei do endereço 00, fui incrementando. Aí, até o endereço 1F, nesse primeiro banco, que eu chamei de banco 0, todos essa área aqui, ó, de endereços, ela está reservada. Eu não consigo utilizar para guardar dados. Então, do endereço 00, isso aqui tem hexadecimal, quando tem um H, porque tem hexa. Do endereço 00 até o endereço 1F, a gente, esses dados aqui, esses bytes, cada um desses é um byte, né? Eles são bytes reservados e bytes com funções específicas. Dentro de cada byte desse eu tenho um bit. Cada bit tem uma função específica. Bom, mas para que serve essa função específica? Serve para configurar o PIC. Eu preciso fazer um monte de coisa no PIC. Como que eu vou fazer? Como que eu vou escolher se uma porta é entrada ou saída? Se ela é digital ou analógica? Como que eu vou selecionar o timer ou não? Eu vou usar o timer 0 ou não vou utilizar o timer 0? Eu vou usar um oscilador interno ou vou usar um oscilador externo para alimentar os meus barramentos? Bom, tudo isso é feito mexendo, alterando os registros. E é isso que eu queria falar um pouquinho, né? Porque não adianta a gente, mesmo que seja a minha ideia, né, mostrar algumas coisas básicas agora no início, com a Assembly, mas não adianta nada a gente ir lá e fazer alguma coisa simples sem entender o que pelo menos o básico do básico, o que são esses registros. Por isso que quem trabalha em Assembly, normalmente decora esses registros, pelo menos os principais. Sabe o que cada registro desse faz, o que cada bit ou os principais bits dos principais registros fazem, para poder alterar, né, e manipular essas informações. Para eu poder colocar uma informação aqui, ó, eu preciso selecionar o banco 1. Se eu não selecionar o banco 1, eu não guardo informação aqui. Para eu guardar uma informação aqui, eu preciso selecionar o banco 2. Então eu tenho que mexer, eu tenho que alterar o registro status. Veja que o registro status ele está nos 4 bancos. Por que isso? Porque o registro status armazena 2 bits em que eu seleciono o banco que eu quero trabalhar. Então, ele precisa estar nos 4 bancos. Tem outros endereços, ó, o contador de programa, ele está nos 4 bancos. Tem registros como o Option Reg aqui, que é muito utilizado, ele está em 2 registros, em 2 bancos. Então, você vai encontrar registros que são repetidos, né? Que são reproduzidos em mais de um banco. Mas, no geral, os registros que a gente vai usar para fazer coisas assim, desde complexas a coisas básicas. O status, a gente vai usar ele muito, o Option Reg também, as portas, porte X, eu chamo de porte X, porque pode ser porte A, B, C, D, depende da quantidade de portas que o microcontrolador tiver. O tris, que é o que configura a porta, se a porta vai ser entrada ou saída, então o tris A configura a porta A, o porte A. Esse registro, se eu escrever 1 aqui nele, ele vai escrever lá no físico 1. Eu tenho 8 bits, ele vai ligar o primeiro bit. 1 em binário é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Né? Porque a gente tem que considerar que aqui, ó, a gente está em binário. E esse registro tem 8 bits. Se eu escrevo o número 1 em decimal, quer dizer que 1 é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, estou escrevendo esse valor, deixando verdadeiro apenas a porta RA0, que é a primeira porta do porte A.
Então, além disso, eu tenho. Quando a gente trabalha com interrupções, eu não vou chegar nesse nível de interrupções em assembly, a gente já vai trabalhar em C. Mas se a gente for, mesmo em C, a gente usa o INTCOM, que é um registro que a gente. Que tem é como se fosse vários disjuntores que a gente liga e desliga as interrupções. Eu ligo a interrupção geral, eu ligo a interrupção por nível lógico externo, né? A gente chama de interrupção externa. Eu posso habilitar e desabilitar a interrupção por timer, interrupção por comunicação serial, interrupção por escrita na memória EPROM. Então, tem muitas possibilidades. Mas o mais comum mesmo é o status e o option reg, que são, assim, os mais usados. Tem um registro